E uma orientação para esse momento do feedback, né, do retorno, tá? Da última aula, como está sendo, eu não estou perguntando o que vocês acham do meu ensino. Tá? Não estou fazendo essa pergunta. O que vocês acham do professor? Não estou perguntando isso. Tá? Eu estou querendo saber o que é um ponto que te tocou, por exemplo, e eu estou perguntando sabendo que nós passamos um bom tempo até, vocês continuaram, eu tinha saído da aula, né, perante os meus compromissos aqui, já tinha passado o meu horário, que minha esposa iria dar risada, dizer, você não sabe parar de falar. Mas aí eu estendi, e aí eu soube do Beethoven, que vocês foram ainda além, né? Orando e clamando ao Senhor. Então, eu queria um feedback do que você está recebendo do Espírito Santo, o que isso está gerando em você, algum conceito. Eu estou falando constantemente do Senhor derrubar em nós fortalezas, identificar coisas que estão pedindo o nosso crescimento, o nosso conhecimento do Senhor. E isso significa, no processo de educação, é a desconstrução e a construção. Se você está acostumado com essa linguagem, é isso que eu estou perguntando. O que está vindo do Espírito Santo, que está desconstruindo uma ideia, um conceito, e está construindo, então, algo que é sólido, né, para você edificar a sua vida cristã. Quem vai ser o primeiro? Fala, Geni. Boa noite, Shalom. Shalom. Eu, como você, eu fui criada desde pequenininha com os padres na minha casa, almoçando, né? E o Pai Nosso era muito comum. E eu sou 20 anos, já mais de 20 anos convertida. Uhum. E o Pai Nosso, para mim, eu já tinha escutado você em outros estudos sobre o Pai Nosso pelo YouTube, alguma coisa, tá? Não é a primeira vez. Só que agora, coisa quebrou em mim. Por quê? E o que mais me tocou é a pergunta que você fez, que já tem um tempinho aqui, que já está em mim isso. Essa aula que você deu ontem, que foi sobre seja feita a sua vontade. Uhum. Isso já estava mexendo comigo, porque, para mim, eu achava... Falava da boca para fora, seja feita a tua vontade, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Sabe? Então, não era muito estranho para mim, não soava bom isso, essa parte, seja feita. E aí, com esses dias todos, aquilo tomou uma dimensão tão grande, caramba, que aí começou a cair a ficha. Uhum. E eu preciso até escutar de novo, né, rever a última aula, que eu não tive tempo, mas eu estou ouvindo todas de novo para poder... E tem que ser várias vezes, como você falou, realmente. Sim. Não é? E está muito bom. Amém. Essa é Amém. a minha Que parte. bom, porque eu vou falar mais ainda hoje sobre esse seja feita a tua vontade. Tem mais sobre esse ponto hoje. Mais alguém? Eu não estou podendo ver todas as mãos levantadas ou não, então abre seu áudio e fala. Oi, Mike, paz. Paz, se identifique. Tudo bom? É a Cláudia, aqui de Oi. Itajaí. Ótimo. Oi, Cláudia. Tudo bom? Para mim, o que tem falado muito é venha o teu reino. Porque, como eu falei, a gente frequenta aqui a reunião de oração, onde eu congrego, né? Uhum. E esses tempos atrás, eu li Apocalipse 21, né? Onde dizia que descia a Nova Jerusalém, né? E é onde dizia, escreve porque isso é verdadeiro, né? E depois de ler a palavra de Apocalipse 21, eu comecei a dizer, é chegado o reino dos céus,
e em Itajaí é chegado o reino dos céus, em Santa Catarina é chegado o reino dos céus no Brasil, e as nações saberão que só o Senhor é Deus. Uhum. E era muito forte isso que eu falava, eu não conseguia nem me controlar, né? Então, depois disso eu caí no chão chorando, eu saí de lá chorando, vim dirigindo chorando, eu não conseguia me conter. Então, comigo, que tem falado muito, está sendo muito pontual essa oração do Pai Nosso, que eu disse que eu já também orei lá o Pai Nosso e não entendia, e agora eu estou tendo uma clareza muito maior com o que o Senhor está trazendo para cá, né? E então o reino, e essa questão do reino, vem o teu reino, porque quando o reino dos céus ele desce, as coisas tem que ficar ruim para ficar bom, né? É mais ou menos isso, né? Então comigo está sendo assim. Amém. A Amém. questão do reino. Amém. Mais alguém? Paz do Senhor, pastor. Paz. Meu Cristiane? nome é Cristiane, isso. Cristiane, sou do interior do Rio de Janeiro, Japeri. E acabei de chegar agora, saí de uma casa, estou chegando na outra, estou na correria. Mas eu queria, dificilmente eu consigo participar, e eu queria falar que eu não tinha o hábito de orar através do Pai Nosso, a minha igreja também não tem esse hábito, então eu conheço o Pai Nosso mesmo do tempo que eu era criança, da parte da minha família que era católica. E o que mais, desde a primeira aula que eu estou impactada, eu comecei a orar com o Pai Nosso, mesmo sem saber o significado de cada frase, que na primeira aula o Senhor não tinha dado ainda. E o que mais me impactou mesmo é que o Senhor venha ser glorificado através das nossas ações. Quando eu parei para pensar sobre isso, né, que cada ação minha tem que glorificar o nome do Senhor, eu tenho que ter esse cuidado do que eu estou fazendo, essa preocupação. Será que está glorificando o nome do Senhor? Não é simplesmente fazer por fazer, tem um motivo, tem um porquê de eu estar fazendo. E que o reino dele venha, né? Na aula passada também, que me deixou muito impactada, que a gente clamar pelo que o reino dele possa vir em todas as nações, ou seja, que a vontade dele venha a ser feita em todas as nações. Eu sempre orei também dessa forma, que seja feita a tua vontade. Eu orava o meu querer e sempre falava no final das minhas orações, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Mas lembrando do que Jesus falou na cruz, que se for possível, afasta-me desse cálice, mas que seja feita a tua vontade, mas não linkando isso com o Pai Nosso. Então, esse venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Hoje eu tenho, assim, dentro de mim a responsabilidade de estar glorificando o nome do Senhor através das minhas ações e de estar, assim, também fazendo parte desse agir para que o reino dele venha o mais breve possível. Amém. Amém. Mais um? Eu, pastor. Meu nome é Ana Paula, sou de São Paulo, capital. Uma coisa que me marcou muito foi a questão quando, logo no comecinho, o senhor explicou sobre a questão do ensina-nos a orar. E, assim, isso falou tanto no meu coração que uma frase que o senhor falou assim, será que a oração que a gente faz é melhor do que a oração que o Messias faz? E isso tocou de uma forma tão forte no meu coração, eu falei, meu Deus, nunca pensei dessa forma, nunca, nunca, nunca. Então, esse ensina-nos a orar, para mim, assim, abriu portas, abriu uma coisa dentro de mim, assim, que eu fiquei, meu Deus, nunca parei para pensar desse jeito, nunca, Amém. nunca. Amém. E quem melhor para nos ensinar a orar do que aquele que está orando por nós à direita do Pai agora, né? É difícil. É melhor que o sumo sacerdote da nossa ordem? Não tem. Então, amém. Amém. Espírito Santo, nós
reconhecemos a tua presença. Pai, nos dirigimos a ti e pedimos, presente conosco, Jesus, a quem nós devemos tanto. Te reconhecemos. O Senhor é onipresente, mas nós queremos reconhecer a tua presença com cada um de nós, nesse exato momento. E pedimos que a palavra de Jesus sobre o Espírito Santo, pela vontade do Pai, se cumpra. Espírito Santo, sonda-nos. Que a palavra seja luz, martelo, água, que seja pão para nós nesse momento. Conduza-nos nos pensamentos, quebra fortalezas, altivez e sofismas. Edifica em nós estruturas de fé. Seja feita a tua vontade dentro de nós, para que tua vontade seja feita perante o mundo. Pois nós te pedimos em nome de Jesus. Eu quero que vocês saibam que é um tanto, às vezes é difícil para mim, porque eu ouço, eu tenho tanto que eu gostaria de falar, acho que vocês já perceberam como eu falo, nossa, mais uma coisa, aí eu vou mais 20 minutos. Tá? Porque eu não consigo desvincular essa oração agora da essência da nossa vida em Cristo. Tá? Eu já fiz menção, especialmente na semana passada, eu vinculei a questão dessa oração bastante a missão do Messias, de pregar, é chegado o reino, portanto arrependei-vos, curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos e purificar os leprosos. Tá? E nós vamos falar mais sobre isso. Mas eu queria hoje observar e trazer um foco sobre a questão. É a nossa responsabilidade, sim, de pedir o reino. Por quê? Porque o império das trevas já foi estabelecido aqui. Conforme eu já mencionei, quando Jesus foi tentado, em uma das tentações, Satanás leva Jesus para um lugar alto, de onde ele vê. Ele mostra todos os reinos do mundo e a sua glória. E ele diz para Jesus, está vendo esses reinos? Tudo isso me pertence. Eu posso dar a quem eu quiser. Alguém lembra como Jesus argumentou com ele que não era nada disso? Ele não argumentou, né? Ele não olhou para o diabo. Não, isso não te pertence, não. A tentação do diabo, ou seja, o que ele queria que Jesus fizesse, se você me adorar, eu te darei tudo. Mas aí é uma pegadinha. Porque a maneira que ele recebeu os reinos e a sua glória foi pela adoração profana das nações. E desse jeito, desde os tempos de Adão e Eva, expulsos do jardim, o diabo vem lançando engano diante do ser humano, que rejeitou a paternidade de Deus e, portanto, foi expulso do jardim. E o diabo sabia que
o que ele precisava para poder governar, o que ele precisava para marcar a sua presença com o ser humano, foi justamente a adoração. E um convite através da intercessão do ser humano. Por quê? Porque Deus habita, presença, Deus habita onde? Nem os louvores do seu povo. É um princípio espiritual. Além disso, Deus é entronizado aonde? Nem os louvores do seu povo. São princípios espirituais. Então, para usurpar o governo que é de Deus somente, tá? Para poder habitar no nosso meio, estabelecer o seu governo e manifestar a sua presença, Satanás precisava receber adoração e intercessão, que é idolatria. E assim, o ser humano fez a casa para Satanás e pediu para ele governar. Eu acho que eu falei com vocês sobre carnaval, né? Aí eu convido vocês, eu vou mandar os links depois, mas hoje e amanhã está sendo postado no meu canal de YouTube a visão da adoração profética, onde eu destrincho tudo isso que eu falo sobre adoração e intercessão e o porquê que Deus está levantando salas e casas de adoração e intercessão e profecia 24/7. Tá? Então, depois você vai ter mais tarefa para isso. Mas a questão é que todas as festas religiosas do mundo inteiro são meios para a sustentação das trevas, o governo das trevas. Eu ouvi uma coisa hoje que foi muito interessante. Todos nós nascemos num mundo que a gente não pediu, debaixo de um governo que nós não elegemos, em situações que nós não escolhemos. Você não escolheu seus pais, você não escolheu a cidade onde você iria nascer, você não escolheu se você queria ser homem ou mulher. Tem uma série de coisas, e para essa geração é um dilema isso, para muitos. Tá? Mas até reconhecer isso, muitas pessoas vão ficar nessa confusão que estão. Tá? Reconhecer que uma série de decisões foram tomadas por nós. E eu vou fazer um paralelo. Quando você nasce de novo, e nasceu de novo, tá? Em Cristo, você não nasceu na igreja da sua escolha. E eu posso falar disso de duas formas. Nem no ministério, qual você faz parte, nem na igreja, considerando a igreja geral na Terra. Ainda no futuro, a gente vai falar sobre a igreja caída. Hoje, a igreja tem vários desvios. A igreja está com várias lacunas. Tá? Grande questão para nós como igreja hoje é justamente esse alinhamento. E aí eu preciso fazer a pergunta para vocês. Você quer o reino de Deus sobre sua vida? O governo? Dentro desse governo de Deus, vamos falar algumas coisas. Porque no jardim,
tinha alimento, abrigo e segurança na comunhão que eles tinham com o Pai, com Deus. Eu digo Pai porque, na essência, Deus estava agindo, e ele disse, nós vimos em Lucas 3, no final do capítulo, ele diz que Adão, filho de Deus. Então, Adão, quando Deus o criou e colocou no jardim, estava num relacionamento caracterizado pelas Escrituras de pai e filho. A Eva, quando ela foi feita de uma coisa que veio do lado do Adão, tá? Ele olha e diz, osso dos meus ossos. Tá? Ele está olhando ela que foi feita e dizendo, você é igual a mim. Então, seguindo a lógica, ela é filha de Deus. A gente podia ir longe com isso, mas não é o momento de fazer isso. Tá? É o momento de observar como Deus fez uma família e ele sendo o pai. E tudo que ele faz ali descreve ou vivifica perante Adão e Eva a sua paternidade. Eu costumo dizer que tudo que se come na terra hoje, melhor dos vegetais, das frutas, legumes, melhor comida que tem, tinha no jardim. Eu falo sempre que eu gosto tanto de manga, as variedades que tinha de manga no jardim, ixi, e era só chegar e se lambuzar. E, na verdade, esse era o único trabalho no jardim. Porque mato, tá, só cresce depois. E não no jardim, fora do jardim. No jardim, o trabalho que eles tinham era colheita. Não tinha que lavrar a terra, não tinha que arar a terra. Tudo simplesmente crescia, e crescia, e crescia, e crescia, e crescia. Era só chegar lá e colher. Abrigo. O jardim era um lugar climatizado. Temperatura sempre perfeita. Eu já ouvi falar que Medellín, na Colômbia, lugares como Costa Rica, eles têm uma temperatura de 22, 23 graus o tempo todo, ano todo. Temperatura perfeita, climatizado. Abrigo. Eles não tinham que ter uma casa no jardim. Tinha muito lugar fofo, deitar e dormir. E não tinha ameaças, porque tinha segurança. No jardim não tinha, os animais não eram nocivos. Os animais se tornaram nocivos depois do pecado. Então, parte desse governo, vem o teu reino, é o governo de Deus como um pai. É por isso que eu gosto de falar sobre isso, porque a oração começa com Pai Nosso e passa para vem o teu reino, teu governo. Só um minuto, eu tenho que atender uma coisa aqui. Rapidinho.
aproveitar que o Mike não está na sala, eu estou capturando a presença e tem alguém que está assim, iPhone, só iPhone. Se tiver possibilidade para renomear aí para mim, eu agradeço. Amém? Obrigada. Desculpa. A gente tem uma família Amish aqui que é vizinho, e de vez em quando eles vêm batendo e minha esposa não está em casa. Então, precisava atender. Obrigado pela paciência. Então, é sempre essencial a gente entender essa conexão entre o reino de Deus e a sua paternidade. E uma das coisas que dentro disso é também, essencialmente, importante. O reino de Deus não consiste, ok? Comida e bebida, e sim, paz, alegria e justiça no Espírito Santo. No Espírito Santo. Oh, como eu gostaria de falar uma aula toda sobre a ministração do Espírito Santo na vida do ser humano. Iria levar umas horas, tá? Mas eu vou fazer menção de algumas coisas que eu creio ser necessário. Primeiro, ninguém nasce de novo sem que seja pelo Espírito Santo. Então, ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo. Se não houver a obra do Espírito Santo na vida de cada um. E se você quiser uma hora, você pode fazer uma pesquisa procurando na palavra as descrições sobre o Espírito Santo. Ele é o Espírito de graça e súplicas, Zacarias 12:10. E nisso o Espírito Santo ministra quebrantamento no coração, que é necessário para que haja um novo nascimento. Sem esse quebrantamento, sem mostrar Jesus, sem mostrar o pecado na vida de uma pessoa, ninguém nasce de novo. Nós perdemos o relacionamento com Deus e entramos em morte por causa do pecado. E parece que hoje, especialmente hoje, nós estamos pregando um outro evangelho. Parece que nós estamos querendo dar uma chance para Jesus, dar uma chance para Deus na nossa vida. Misericórdia. Salvação é dar uma chance para nós. Deus sabe que a gente não Deus sabe que a gente é alcançável da parte dele. O braço do Senhor não é curto. Mas a gente está perdido. E essa obra do Espírito Santo tira escamas dos nossos olhos. A Bíblia diz que ele entra e troca um coração de pedra por um coração de carne, sensível a ele. Sensível a quê? Sensível à ministração do Espírito Santo. Porque até então, com o coração de pedra, o Espírito Santo só encontra bloqueios. Tudo que ele tenta fazer. Mas uma vez que nós começamos a receber aquilo que o Espírito Santo está fazendo e quer fazer, aí começa a haver mudanças dentro de nós. Eu tenho falado até... Não fomos nós que fomos atrás de Deus. É ele que nos atraiu. Isso que ele deixa muito claro com o povo do Egito. Eu
fiz vocês chegarem a mim. Eu cheguei ao Senhor porque ele veio atrás de mim. Todos nós. Não é por nenhum mérito nosso. Ninguém estava pedindo salvação em Jesus. Inclusive, Israel praticamente, Israel de forma geral, rejeitou o Messias justamente porque ele veio e declarou que ele queria resolver um outro problema que Israel não estava nem aí, que era o pecado. E o pecado é justamente o quê? A rebelião contra o governo de Deus. É rejeitar o governo de Deus. E por isso eu fiz a pergunta agora há pouco. Você quer o governo de Deus na sua vida? Porque o governo de Deus vai ser muito mais do que abrigo, alimento e segurança. Muitas vezes nós queremos as bênçãos. Mas o convite dele para nós, ao entrar no reino, quando a gente vai pensar em reino, automaticamente a questão é: nosso pai é rei. Então, nós nascemos numa família real, sacerdotal. E com isso vem responsabilidades, privilégios, sim, mas deveres também. Tanto é que Jesus fala: por que você me chama de Senhor e não faz as coisas que eu mando? A irmã, eu acho que foi a Cristiane, se não me engano, trocou as coisas aqui, me corrija se eu estou errado, mas ela falou a respeito de viver uma vida digna, que é uma preocupação de Paulo. Você vai ver nas cartas dele, sempre ele escrevendo sobre viver uma vida digna do Evangelho. Essas são coisas que um pai de realeza fala com seu filho. Esse é o papo da família real de Inglaterra. Da família real brasileira. Você vai ver eles conversando um papo e ensinando seus filhos. Nós temos uma obrigação perante a nação. Nós temos que ser exemplo. Nós temos a obrigação de pensar em toda a nação como uma família. E a família está olhando para nós para dar o exemplo. Eu acho muito pertinente ter levantado essa questão. Venha o teu reino, coloque e seja feita a tua vontade, coloca sobre nós uma consciência de deveres junto com os privilégios. Deveres junto com as bênçãos. E dentro disso eu sempre penso, tá bom, venha o teu reino. Quer obedecer a Deus mais do que a você mesmo? É interessante, foi levantado. No hebraico, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é um paralelismo. Ou seja, duas expressões que completam uma só ideia. O Senhor governa e queremos nesse governo que a vontade dele seja feita. E quem deu exemplo para nós sobre isso foi o próprio Jesus. Nós descobrimos na oração que todos os dias ele está pedindo: Pai, seja feita a tua vontade na terra, mas isso ele inclui a sua própria vida. E ele veio tendo obedecido à vontade do Pai, que é um convite para ele ser o Salvador. Antes do homem, Jesus que ainda não tinha se esvaziado da sua divindade, olhou para o Pai e disse: sim, Pai,
Quer que eu vá? Quer que eu cumpra essas profecias? Eu vou. Significa morrer numa cruz? Significa levar chibatadas? Sim. Quando Jesus disse sim para o Pai, antes de vir, aí chega um momento em que Jesus, o homem, começando a perceber tudo que se fala sobre o Messias, tudo que se fala sobre o sofrimento do Messias, Isaías 53 e outras coisas, ele diz sim para o Pai. Por isso, no jardim que foi mencionado, quando ele fala, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade e sim a sua, é porque faz muito tempo que ele está orando assim. É porque o coração dele está submisso ao Pai. E com isso, ele se torna, conforme diz em Isaías 53, como um cordeiro que não fala nada na hora de ser morto. Ele simplesmente se calou, sabendo é a vontade do Pai. E o ser humano está pensando que é isso, aquilo, outro. Ele não discute com ninguém. Ele começou toda essa missão olhando para o João Batista, dizendo, vamos fazer a justiça de Deus. Ele sabia muito bem o que ele estava abraçando. Desde o momento do batismo. O batismo foi o grande sim dele. Quando ele disse, sim, Pai, eu faço a sua vontade. Estou aqui para fazer. E nisso, o Pai não aguentou. Abre os céus, o Espírito desce em forma de pomba, né? E aí uma voz que fala, tu és o meu filho muito amado em quem me comprazo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante essa frase e observar o que ele não diz. Ele diz, seja feita a tua vontade. Ele não pede, revela-me a tua vontade. Há uma predisposição no coração por trás desse pedido, dessa frase na boca de Jesus. A predisposição é aquilo que é revelado, né, por Paulo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pode não ser agradável à minha carne, mas é agradável ao coração do Pai. É boa, eu preciso entender que é aos olhos do rei. Se eu disse sim, vem o teu reino, governa sobre mim, então a minha obediência a essa vontade de Deus implica numa predisposição a obedecer a sua vontade. E uma convicção anterior à minha obediência de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Diante de várias coisas que eu tenho passado na minha vida, se Deus falasse comigo antes, o que iria acontecer, eu teria questionado muito e possivelmente eu não teria feito. Isso envolve sofrimento, conforme Paulo fala em Filipenses. Ele pede para conhecer a comunhão dos sofrimentos de Jesus. Isto é, sofrer injustiças enquanto nós estamos aqui
na terra, na extensão do inferno. Porque nós sabemos que a culminação, vamos dizer, a cumprimento ou a resposta plena desse pedido, venha o teu reino, vai ser a vinda de Jesus e o estabelecimento do seu reino com seu trono em Jerusalém, na Nova Jerusalém. Então, a plenitude da resposta de Deus nessa questão de responder esse pedido, venha o teu reino, ainda está por vir. E até dentro disso, adianto, você vive de uma forma, de uma maneira, onde essa frase, venha o teu reino, seja evidente na maneira que você vive. As pessoas que te conhecem sabem que você quer que Jesus volte para estabelecer o seu governo na terra. Você vive de uma forma desprendida do mundo, esperando e ansiando a volta de Jesus? Porque quando Pedro fala sobre isso na sua carta, vou ver aqui, 2 Pedro, três, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, quando você ora pela vontade do Senhor ser feita na vida de alguém, você pode orar pelo arrependimento da pessoa. Porque está escrito aqui, é a vontade dele. Ele quer. E por isso ele está demorando. Tá? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, vida digna, esperando e apressando a vinda do dia de nosso Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra, nos quais habita justiça. De que forma que a gente ora, venha o teu reino, mas você faz alguma coisa que apressa a volta de Jesus? Eu vou considerar algumas coisas aqui com vocês nesse sentido. Se Adão e Eva, quando o Senhor foi atrás, depois deles pecarem, se Adão e Eva tivessem se arrependido e, ao invés de passar a culpa para o outro, tivesse falado, Deus, perdoa, gente. Nós pecamos sim contra o Senhor, mas nós pedimos perdão. O rumo da humanidade, você não acha que seria outro? Deus que é cheio de misericórdia? Aí que eu digo, eu sei que é conjectura, eu sei que é uma especulação, mas conhecendo Deus como Deus que perdoa,
O que eu vejo no jardim é um coração empedernido da parte de Adão e Eva. O Adão culpou a mulher culpou a serpente. Não houve coração quebrantado. E aí eu pergunto outra coisa. No final do seu ministério, estavam esperando 120 pela promessa do Espírito Santo. Quantas pessoas dos milhões de judeus que tinham em Israel, quantos realmente creram que Jesus era o Messias? Eu vou submeter a vocês 120, os que estavam esperando a promessa do Espírito Santo. E eu digo isso porque era evidente que somente 120 estavam dispostos a continuar. Não tinha outros. Muitos se converteram em seguida. Quem sabe entre esses muitos que se converteram com a primeira pregação de Pedro, foram pessoas, vamos dizer, próximas, quase que estavam querendo se tornar um discípulo, um seguidor de Jesus, mas não tinha tomado a decisão. Mas quase não basta, né? Aí, com isso, a gente observa que Israel, que devia ter recebido e reconhecido Jesus como Messias, rejeitou o Messias. E se Israel tivesse aceitado Jesus, reconhecido Jesus como Messias, a história não seria diferente? Aí eu pergunto, Deus queria ou não queria que Israel recebesse Jesus como Messias? Ah, não, Deus não queria, não. Ah, que coisa ridícula. Deus queria arrependimento da parte de Adão e Eva ou não? Ah, não, Deus fez aquilo. Não. Que coisa ridícula. Seja feita a tua vontade. Tá bom? Aí que eu pergunto para cada um. Porque se a gente não vai fazer essa oração de forma religiosa e litúrgica, tem que haver um coração disposto a fazer a vontade do Senhor. Negar a si mesmo. Morrer com Cristo, ser crucificado com Cristo. Para fazer a vontade do Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Várias pessoas discutem comigo, não, mas Deus, a vontade de Deus é feita. Queridos, a vontade de Deus não é feita todos os dias. E os assassinatos? Os abortos? Aqui nos Estados Unidos são milhares por dia que são abortados. E eu não estou falando aborto espontâneo, eu estou falando cirúrgico. Tráfico humano, escravos, prostituição, escravos de drogas. É a vontade de Deus? Não, queridos. Vivemos uma realidade que quando você fala, vem o teu reino, o que adianta a gente falar essa frase sem ter coração disposto a se submeter ao rei?
seja feita a tua vontade com todo mundo ali, mas eu vou fazer o que eu quero. Se é assim, é justamente o que Jesus falou sobre a oração. Não seja como hipócritas. Não seja como aqueles que querem falar bonito, fazer uma oração bonita para os outros ouvirem, nem como gentios que, pelo seu muito falar, acham que Deus tem que ouvir. É nisso que essa frase seria uma repetição vã. Se eu falo, seja feita a tua vontade, se eu falo, intercedo, clamo, gemo, dizendo, venha o teu governo, e eu não estou disposto. Eu não estou disposto a amar como ele ama. Eu vou esperar o outro me amar primeiro. A começar com os nossos maridos, já que são mais mulheres do que homens, e a passar pelos nossos homens, a começar com as nossas esposas. Aí, para trazer isso bem para casa, onde realmente o seu cônjuge sabe ou não se você está submisso a Deus. Nós, homens, eu não entendo. Agora eu vou abrir meu coração mais uma coisa. Eu não entendo porque as mulheres querem se rebelar do jeito que eu tanto vejo. Porque a exigência bíblica para a mulher é se submeter. Mas para o homem é morrer. Você prefere se submeter ou morrer? A palavra diz que eu preciso morrer. Como Jesus morreu pela igreja, eu preciso morrer em prol da minha esposa. Bom, isso só começa o governo de Deus. Dentro do lar, isso passa pai para o filho. Se o pai está instigando, entristecendo o seu filho, ele está sendo um pai que, por exemplo, que não estabelece, que não ensina primeiro para depois repreender. Que na repreensão ele ridiculariza, ele despreza, ele não faz a repreensão como Deus faria. E ele não tem paciência para corrigir de novo. Corrigir, ensinando de novo. Isso tudo é vontade de Deus. Então, essa questão vem, o teu reino não pode ser uma coisa mística, onde, oh Deus, eu quero fazer, venha governar sobre mim. Tá bom? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui que foi descoberta numa das aulas que a gente estava ensinando lá no Ministério Casa Davi. Um colega nosso veio para cá, para os Estados Unidos, e fez uma observação no trânsito que tem encruzilhadas onde você tem 4 placas pare. Tá? Então, tem uma ordem que a lei ensina para você parar, e aí já essa ordem, esse ensinamento já fala para você quem que pode sair de cada lugar primeiro. Tá? Então, todo mundo aprende isso na escola de
de motorista e beleza. Ele observou, quando ele veio aqui e começou a dirigir, Mike, mas é impressionante. Todo mundo para. Mas essa parada não é a parada brasileira, não. Não é só ir mais devagar e passar. Não, é chegar a brecar e dar uma parada total. Tá? Ele falou, meu Deus, mas deve haver uma fiscalização em toda esquina e os americanos sabem disso, né? Aí eu fui falando outra coisa, aí eu parei, eu falei, não, peraí, olha só. Meu colega achava que tinha uma câmera em todas essas encruzilhadas e estava sendo filmado e fiscalizado e que se não parasse, iria sair uma multa. Eu olhei para ele e falei, não, não tem isso não. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Essa é a diferença entre algo da cultura americana e a cultura brasileira. A cultura americana é uma cultura onde nós temos uma predisposição, nós temos um entendimento de que a lei é boa. A lei foi feita para o nosso benefício. Então, convém obedecer à lei. Mas os meus 38, quase 40 anos no Brasil, me ensinou que a cultura brasileira me perdoa a expressão que eu vou usar, a lei foi feita para nos... Desculpa, mas os jovens falam muito, ferrar. Tá? E nós temos a ideia de que a lei não é boa. E isso a gente aprende de berço. A lei existe para o benefício dos outros. A lei existe para mandar em mim e tirar de mim o que puder. Então, como é que a gente trabalha com essa ideia do governo de Deus? Que em todo governo existem leis. E Salmo 19, que diz, a lei do Senhor é perfeita. E nós temos uma realidade hoje no Brasil e no mundo, não é só o Brasil, onde nós achamos que não é necessário obedecermos às leis do reino de Deus. Que Deus vai fazer vista grossa. E que até as leis de Deus não são boas para nós. Quando a gente está ensinando vem o teu reino, nós precisamos derrubar uma fortaleza dentro de nós na cultura brasileira e aceitar, peraí, a lei do Senhor é boa. A lei do Senhor não foi abolida. Jesus não veio para abolir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Porque a lei do Senhor é perfeita. E é somente no governo do Espírito Santo em nossas vidas que poderemos experimentar essa lei que é perfeita, boa para nós. E não é rejeitando isso que nós vamos experimentar. Porque no reino de Deus... Eu lembro, sempre tinha um casalzinho, geralmente, chegava em mim, a gente vai casar, né? Figura profética. Nós queremos a bênção do profeta sobre o nosso casamento. Tá?
E aí vinha falar comigo antes, nós vamos casar daqui 7 meses, nós vamos casar no ano que vem, nós vamos casar daqui 3 meses. Queríamos que você ministrasse a gente, ministrasse a bênção do Senhor. Você não sabe o que você está pedindo. Por quê? O que foi? Você não está sabendo. Eu olhava para todos eles. Tá bom. Está disposto, se eu orar, e não for a vontade de Deus, vocês casarem, de Deus mostrar isso e desmanchar esse noivado? Porque a lei do Senhor é boa. E quando você está errado, existe uma disciplina da lei. E porque o pai é bom, ele disciplina todo filho que ele ama. Então, esse casamento de vocês é baseado em outra coisa que não seja a vontade de Deus, tá? A minha oração vai ser como um tiro pela culatra. E acontecia. Alguns chegavam a casar. Mas você precisava ver a cara dos casais. Tipo, mas peraí, eu não estava esperando isso. Olhava um para o outro assim. Alguns casaram e outros não. Por quê? Porque o pai tem uma vontade que é boa, perfeita, agradável. Por quê? Porque a lei do Senhor é boa, é perfeita. Isso tudo procede do rei dentro daquilo que é o seu governo chamado reino. Essa ficha está caindo aí para vocês? E isso, para mim, é muito importante. Tá? Eu acho que tem coisas da vontade de Deus que todos nós não estamos fazendo todos os dias. Muita gente está esperando um grande ministério. Tá? Eu falei para vocês sobre aquela família Amish, que mora aqui 200 metros da nossa casa. Tá? Sabe o que eu estou fazendo com eles? Eu estou me colocando à disposição, eles não têm carro. Me coloco à disposição para levá-los quando eles precisam. Você tem pessoas perto de vocês que o pai está querendo coisas simples dentro da vontade dele. As grandes coisas você já sabe. Comportamento e tal. Mas, além disso, a vontade do pai de você fazer um bolo e levar para o vizinho. Ainda mais, queridos, hoje nós estamos nesse momento, perante a situação do mundo, com o momento de fazer as coisas tão simples para ministrar o amor de Deus. Aqui eu faço minha caminhada nessa rua que tem uns 3 quilômetros onde moro, tá? Toda vez que um vizinho está no seu quintal, eu estou parando, me apresentando. Se eu já me apresentei, estou parando e conversando, vendo como é que está cada um. Simples. Por quê? Porque nesse tempo que o diabo está querendo semear medo, o que é que desfaz todo medo? Não é o amor de Deus? Eu estou sendo ministro, um filho de Deus, que está simplesmente destruindo o espírito de medo, ministrando o amor de Deus para os meus vizinhos. E onde eu vou, eu estou fazendo isso de propósito.
Porque há uma nuvem hoje sobre o mundo inteiro. Venha o teu reino, Senhor. Tá, o governo de Deus em mim vai sair, vai ministrar quando eu estou numa postura ativa, não quando eu estou debaixo do mesmo medo. Não quando eu estou murmurando. Deus, o que eu posso fazer pelo meu vizinho? Me dá uma ideia aqui. O que eu posso fazer quando eu estou no mercado? Tem que trazer as coisas para o simples, para os lugares que a gente vai em todos os dias. Deus nos colocou ali estrategicamente. Venha o teu reino. E Jesus falou sobre isso. O reino de Deus está dentro de vós. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Eu fico pensando sobre esse reino e, para mim, eu vejo uma coisa que aconteceu com Jesus depois da tentação, depois do tempo no deserto. Quando ele sai do deserto, uma coisa acontece com demônios. De longe, eles gritam: "Ah, filho de Deus, o que veio fazer?" De longe. Tá? Os que chegam perto, nem precisa falar. Tá? Começa estrebuchando. Mas de longe, eu percebo de longe, uma distância. Vamos dizer 50 metros, 100 metros. Sabe que, desculpa, isso faz parte da minha imaginação santa, mas eu vejo que o reino de Deus irradia, emana da pessoa de Jesus como se fosse um campo de força. E a paz, a alegria, a justiça no Espírito Santo. E essa força, esse dunamis, o poder de Deus, luz, tá? Luz emana de Jesus, dissipando trevas, e o demônio fica descoberto. Por isso ele grita. E Jesus, como portador desse reino, onde ele ia, acabava em manifestação do governo do Pai. Manifestação da vontade do Pai. Eu quero que os meus filhos sejam curados. Eu quero que meus filhos se arrependam. Eu quero que os meus filhos sejam libertos. Eu quero que os meus filhos sejam ressurretos. Eu quero que os meus filhos sejam purificados. Ou seja, a missão do Messias eram as obras do Pai, e essas obras do Pai eram a vontade do Pai que se realizava através da pessoa de Jesus. Agora, imagina isso acontecendo através de cada um de nós, onde a gente caminha, onde a gente anda. E aí diz para mim que essa não é a vontade do Pai. Que aí eu vou dizer, é para isso que Jesus veio. Ele não veio somente para salvar a gente. Ele veio, sim, para nos salvar, mas, uma vez salvos, que nos tornemos em filhos de Deus semelhantes a Ele, fazendo a vontade do Pai, a missão do Messias. Eu não canso de falar sobre isso. Não canso de falar sobre isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais uma conjectura. Primeiro foi se Adão e Eva tivessem se arrependido. Segundo, se Israel
tivesse recebido e reconhecido Jesus como Messias. Tá? Mas agora eu vou entrar numa outra. Porque quando Jesus fala com a igreja primitiva, nas cartas de Apocalipse, ele chama a igreja de caída. Lembra-te, pois, igreja em Éfeso, lembra-te, pois, de onde caíste. Tem uma coisa contra ti. Abandonaste seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Resumindo, a igreja em Éfeso mostrou que tinha perdido o primeiro amor, abandonando a missão do Messias. Tá? Abandonando a missão do Messias. Tinha deixado as primeiras obras. As primeiras obras são a missão do Messias. Vai ver Atos 19, na sua terceira viagem missionária, depois de um tempo de retiro e voto, entre a segunda e terceira viagem, Paulo vai para Éfeso e há uma explosão, eu digo, do reino de Deus, em que todo o ministério de Jesus se manifesta na vida de Paulo. Todos os dias, e há um impacto tão grande que as igrejas que recebem cartas em Apocalipse são as igrejas desse avivamento. E qual foi a primeira coisa que Jesus chamou a atenção? Você deixou a missão que eu deixei para vocês. Ou seja, a igreja em Éfeso, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, as outras igrejas, tá? Deixou de curar os enfermos como coisa principal. Deixou de ressuscitar os mortos, pregar o evangelho do reino, expulsar os demônios, purificar os leprosos. E começou a se importar e priorizar outras coisas que não essa missão. Conforme eu disse agora há pouco, a gente não escolheu no natural o lugar do nosso nascimento, não escolhemos os nossos pais, não escolhemos o nosso gênero. Tudo isso foi decidido por nós. E quando se fala em novo nascimento, nós não pedimos para nascer na igreja caída, na igreja desviada. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos, e com isso eu estou preparando para algo que depois o Beethoven vai anunciar, mas qual é a vontade de Deus para a igreja hoje, em relação ao funcionamento da igreja hoje? O que Deus está querendo ministrar ao mundo dentro da igreja, ou através da igreja? Se a igreja tivesse hoje no mesmo poder de Jesus, o mesmo poder da igreja primitiva, o que seria a história hoje? Depois a gente vai pensar muito sobre isso. A gente vai refletir muito sobre isso, num outro momento futuro. Seja feita a tua vontade, porque hoje, eu vou usar uma palavra forte, a igreja é mutante. Nós, como igreja, não estamos fazendo como Jesus fazia, na dimensão que ele fazia, no poder do Espírito Santo. Nós não estamos fazendo o que a igreja primitiva fazia, no poder do Espírito Santo. A igreja hoje está fazendo outras coisas, tem priorizado outras coisas. Mas Deus está conduzindo a igreja para um momento de decisão. É a vontade do Pai curar o ser humano.
E a igreja é instrumento de cura. Eu estou falando isso para alinhar a igreja. Se Jesus, como Messias, estabeleceu essa missão como mestre, então os discípulos, seu destino é se assemelhar ao mestre. Eles não querem ser maior, mas pelo menos se tornar como. E Jesus, quando ele disse, espera até que sejais revestidos de poder, é justamente porque ele queria que a igreja primitiva andasse no mesmo poder e autoridade que ele, para curar os enfermos, cumprir a missão do Messias. Eu creio que quando Pedro fala em Atos 3 sobre a restauração de todas as coisas, Jesus é retido no céu até a restauração de todas as coisas. Eu creio que a restauração da própria igreja faz parte disso. A restauração dessa missão. Com isso, eu estou dizendo que aquele que está ansiando mais, aquele que está olhando as Escrituras e dizendo, Senhor, mas eu quero fazer isso. Você está ouvindo o Espírito Santo e ele está te alinhando com a vontade do Pai. Existe um momento em que poder e autoridade vão ser liberados. Seja feita a tua vontade. Lembra que Jesus orava assim para fazer as obras que ele fazia. É forte isso, né? E eu estou falando isso com você de forma alegórica, desnudado aqui, porque eu não estou vivendo essa plenitude do poder, não. Mas a minha alma anseia, meu espírito geme por isso. Nós estamos falando de dimensões da manifestação do reino, dimensões da manifestação da vontade do Pai. Isso significa meu envolvimento total, minha submissão total. E eu vou falar uma coisa aqui, que eu falei com um amigo meu hoje, que é pastor, em São Paulo. Durante o meu tempo de formação, eu ouvia as pessoas falando, se falava assim para justificar por que a gente não curava os enfermos e ressuscitava os mortos e tal. De tudo isso, o mais importante é o perdão. É o pecador alcançar o perdão. Tá. Põe Jesus na sua frente, com todas as marcas das chibatadas que ele tomou para nos curar. E as marcas da cruz, onde ele se enfermou com todas as enfermidades humanas para nos curar. E diz para ele essa frase, que cura não é tão importante. Tal coisa seria banalizar o sofrimento de Jesus para alcançar algo que vem da vontade do Pai. Então, hoje eu não entro numa discussão, isso é mais importante do que aquilo, não. Não, eu não vou. Por quê? Porque Jesus não faz esse debate. Jesus nunca levantou isso. A vontade do Pai é curar, ponto. Ele está disposto a curar, ponto. Ele se submeteu àquele sofrimento para nos curar, ponto. Tão importante quanto a nossa libertação,
tão importante quanto a nossa prosperidade no sentido de provisão do Pai, tanto quanto o nosso perdão. Ele não separa as coisas. Seja feita a tua vontade. Quando eu vou avaliar isso, à luz do ministério, a missão do Messias, ele está pedindo, Pai, eu sei que é a tua vontade, que o enfermo seja curado. E isso que eu estou falando com vocês, eu estou ministrando a mim mesmo. Eu estou passando o tempo todos os dias orando sobre minha cura, ministrando a mim mesmo a palavra do Senhor sobre isso. Por quê? Porque nós estamos no momento em que a igreja ficou exposta por uma doença mundial. Diz para mim que Jesus não estaria ressuscitando o morto do Covid. Que Jesus não estaria curando quem contraiu Covid. É claro que sim. E eu estou lutando com isso há 1 ano. Porque eu sei que se Jesus estivesse aqui em carne e osso, por isso que eu sou discípulo dele aqui. Para fazer essas coisas. Eu sei que eu estou deixando a gente de um momento numa tensão, tá? Mas essa tensão é necessária para a gente alcançar o que Deus está querendo. A restauração de todas as coisas, que inclui a restauração do ministério, a missão do Messias na vida da igreja. E eu não estou falando de alguns, eu estou falando todos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muito forte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dentro dessa paternidade, dentro do governo desse rei, isso volta para o jardim, isso passa na vida de Israel, isso é coisa tremenda. Uma vez que Deus se revela como Pai, a primeira coisa que revela sua paternidade é o maná. Então, não tem ninguém em Israel que vai ouvir Jesus, o pão nosso de cada dia, e não vai pensar no maná. O maná era uma provisão sobrenatural no deserto para milhões de pessoas todos os dias. E no sexto dia, porção dobrada, para guardar uma porção para o sábado. E não foi apenas 1 ano, 2 anos. Isso durou mais de 40 anos. Deus mostrando, você não precisa de nada a não ser de mim. Naturalmente, essa paternidade se revela através da esposa, da mãe. Porque no desígnio de Deus, a expressão da paternidade de Deus para o ser humano se expressa pelo homem e pela mulher, pelo marido e esposa, pelo pai e mãe. Não é só pelo pai. A provisão de Deus é revelada através da mãe que amamenta seu filho. O filho só precisa do leite materno durante 1 ano. Talvez não seja tanto hoje, porque a nossa alimentação é mais fraca do que 50 anos atrás. Tá? Então, pode ser que o leite materno, que nesse leite materno haja alguma deficiência em comparação com o passado. Mas, mesmo assim, é o que a criança precisa. E uma das minhas frustrações como pai é que
o filho, nesse tempo, sempre pedia a mamãe. Então, a manifestação da paternidade de Deus, naturalmente para o ser humano, no primeiro ano, é principalmente pela mãe. Provisão e ternura. Provisão e aconchego. Quantas vezes a criança se machuca, se entristece, eu quero mamãe. E aí papai chega e, não, eu quero mamãe. Isso faz parte da revelação da parte de Deus, da pessoa de Deus, a paternidade de Deus. Mais tarde, várias coisas se completa, né, pelo pai. E o que está acontecendo por trás também, o pai traz provisão, traz uma provisão para o lar, o pai traz segurança para o lar e abrigo. Mas isso tudo, no primeiro ano, não é necessário a criança saber disso. Na primeira fase de desenvolvimento, a criança não se atenta a essa realidade. Mais tarde, sim. Mas é justamente na hora que a criança começa a se atentar para o pai, ele começa a pensar, por exemplo, o pai faz coisas. Eu sempre pegava os meus filhos e jogava para cima, né? E voava, e minha filha amava isso, e chegava lá no alto, uns 2 metros acima de mim, e ela abria os braços, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E eu jogava. Mas a minha esposa do lado, o que tinha na cabeça de cada uma delas, que era diferente? Na cabeça da minha filha, eu era onipotente. Jamais iria deixar ela cair. Ela nem cogitou essa possibilidade. A minha esposa sabia que eu não era onipotente e que podia acontecer isso. Há coisas naturais, e Israel passa por isso. E Deus está querendo isso nas nossas vidas. Eu tenho vivido vários momentos na minha vida onde acabou uma provisão. Deus nos levou a zero. Eu venho de uma cultura e um país muito materialista. Então, e realmente a gente vive hoje uma experiência de igreja muito materialista. E países muito materialista, tá? Ah, não, vai no seu banheiro olhar o número de produtos que você tem para beleza, etc, etc. Tá, vou deixar esse assunto. Vai olhar o seu armário para ver quantas peças você tem disso, daquilo outro. E quantas peças que você jamais usou no último ano. Mas está guardado ali. Essas são evidências do nosso materialismo. E o duro é que, sutilmente, isso gera em nós uma segurança. E se a gente não se atentar para isso, de repente a gente não tem fé que Deus é provedor. E eu tenho aprendido por mim que, por exemplo, teve um dia que eu estava fazendo o meu estudo, isso era 1995. Estava fazendo o meu estudo justamente sobre Pai Nosso, tudo isso. E me veio uma manhã, pede o pão de cada dia, 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 pede o pão de cada dia. Chamei minha esposa, os filhos estavam na escola.
chamei minha esposa e falei, bem, eu estou ouvindo isso, não sai da minha cabeça, então vamos orar? Temos as mãos, Pai, o pão de cada dia dá-nos hoje. Amém. E voltei a estudar. Passou, cumpri, tá? Dali uns 45 minutos, alguém bateu na porta. Uma senhora japonesa que jamais tinha vindo para a nossa casa, tá? E que não veio depois também. Ela chegou, fui abrir o portão. Aí eu, pois não, né? Estranhando a vinda dela, ela não ligou antes, não marcou hora nem nada, simplesmente apareceu. Aí ela perguntou, o senhor aceita a oferta? Eu falei, claro. Ela olhou, o filho, pode trazer. Ele abriu o porta-malas e ele começou a trazer umas 20 sacolas de compras que eles tinham feito como é que chama lá? Tipo a feira, tá? De uma das melhores de Londrina, tá? O Shangri-La. E eu comecei a estranhar e me emocionar, porque eu lembrei do que eu tinha acabado de fazer com minha esposa. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E vem essa senhora trazer à nossa casa, sem falar nada conosco, 20 sacolas de provisão, de alimentação. E eu olhei para ela e falei, desculpa perguntar, mas o que te moveu a fazer isso? Eu estava fazendo agora há pouco a minha hora devocional e eu ouvi o Senhor falar comigo, faz uma compra lá no Shangri-La e leva lá no Pastor Mike. Coincidiu justamente o tempo da minha. Mas Deus estava querendo me mostrar. Eu podia me alegrar. Ai, que bom! Mas Deus estava querendo me ensinar algo sobre essa frase e sobre a realidade de uma dependência de filho com o pai em relação ao alimento. E mais do que uma dependência, uma confiança no pai em relação à nossa provisão. Há algo que acontece na vida dos homens. O mundo tem colocado sobre os homens o peso e a responsabilidade da provisão, que, na verdade, ele é apenas instrumento. A responsabilidade não recai sobre ele de última instância. É através dele que Deus traz a provisão da casa. Mas se ele não tiver marido, ou esposa, ou pai, Deus traz através da esposa. Se a esposa não puder, Deus traz através de um filho. Se não puder, Deus é pai, ele vai trazer. Aí eu sempre falo dentro disso, primeiro, Deus é capaz de trazer maná. Mas na vida de Israel, maná, quando eles entraram na Terra Prometida, ficou para trás e Deus abençoou a terra para dar sua messe. Ou seja, Deus deu um trabalho para Israel gerar a sua alimentação. Ainda haveria necessidade de confiar e obedecer ao Senhor dentro da aliança. Mas o meio de provisão mudou. Ao invés de fazer cair do céu, o pão do céu, o pão dos anjos, conforme dizem Salmos, Deus fez crescer da terra. Então, Israel teria que lavrar a terra. Mas para ter a bênção, Israel teria que deixar a terra descansar a cada 7 anos. Um ano, no 7º ano, ano sabático, tinha que deixar a terra descansar. Assim mantinha a bênção de Deus.
Dentro disso, na hora de colher, tinha que deixar uma parte para pobres e para estrangeiros, para eles fazerem uma colheita daquilo que você plantou. Ou seja, Deus, como Pai, está preocupado com todos. E a provisão para os pobres vem através do povo a quem ele abençoou. E quem está obedecendo ao Senhor dentro da aliança. Então, e quem está trabalhando na terra? Sim, é o marido. Mas é em relacionamento com Deus, porque ele vai abençoar a terra e vai fazer a terra produzir. Israel também aprendeu sobre a defesa, a segurança, nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Isso não foi só um ano, isso foi 40 anos. Mas quando chegou na Terra, isso também mudou. Eu falo sobre isso porque, infelizmente, eu tenho ouvido pessoas que falam, que têm ouvido o meu testemunho e, então eu não preciso fazer mais nada. Não, até eu tenho que fazer. Eu só estou falando que Deus me deu umas lições para entender quando nós oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, isso vem de um coração que reconhece a paternidade de Deus e ele vai fazer cair a provisão sobrenatural ou vai trazer um trabalho que vai gerar essa provisão. Mas tudo isso vem de comunhão do filho com o Pai. Porque quem zela por isso é Deus Pai. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Tá. Alguma pergunta ou comentário? Temos tempo para 3. Aqui. Pastor Mike. Desculpa. Cris falando. Tá bom, Cris. Sobre o nosso de cada dia, eu passei por uma experiência com Deus relacionada a isso, para entender o meu ministério, porque eu sempre fui muito centralizadora, ter o controle da minha vida nas minhas mãos. Então, para eu entender o meu ministério missionário, Deus teve que tratar isso em mim. E eu fiquei uma época bem ruim mesmo de dinheiro, ao ponto de chegar um dia que eu não tinha o que dar comer para o meu filho. E eu estava muito grata a Deus, porque eu tinha orado Não ele fecha. e ele tinha me dado a resposta. Então, eu estava muito grata a Deus. E quando eu cheguei em casa, meu filho falou que só tinha 2 dedos de fubá dentro de casa para a gente comer. Eu olhei para ele e falei, meu filho, Deus proverá. E eu fui para o fogão, fiz um mingau de fubá, comi com ele e falei para o Senhor, Senhor, tu conheces as minhas necessidades e eu creio que tu vai prover em minha vida. No outro dia eu fui trabalhar, do trabalho meu filho me ligou, o pastor da minha igreja estava parado lá no meu portão com o carro e tinha feito uma compra para a gente. Tinha comprado de tudo, assim, nos mínimos detalhes, sabe? Eu vi o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Caixa de bombom, Coca-Cola, coisas que a gente nem necessitava, vamos dizer assim. Mas eu vi o cuidado de Deus e, a partir desse momento, eu entendi que ele ia prover no momento certo, na hora certa, ele ia prover e prover o necessário, que eu não precisava me preocupar. E desde então eu vivo dessa não mais manter o controle das minhas finanças ou do que eu tenho, do que eu não tenho nas minhas mãos, mas confiando que Deus provê sempre que necessário. Amém. 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 Pastor, eu posso falar? Sim. Pastor, eu também na minha infância, foi uma infância muito difícil.
onde a minha mãe, quando a gente só comia mistura aos domingos, nós já sabíamos o nosso cardápio de domingo, que era macarrão com frango. E muitas das vezes a minha mãe ela salgava muita carne. E hoje o Senhor me pôs, que é o ministério do Senhor, né? Mas Ele me deu a graça de estar nesse ministério que é do assistente social, onde nós levamos alimento aos necessitados. Eu vivi isso. E eu lembro uma vez no social, onde não tinha nada, eu dobrei os meus joelhos, mas eu não tinha noção da... Não é que eu não tinha noção, eu não sabia fazer direito a oração do Pai Nosso. Uhum. Eu falei com Deus, falei, Senhor, se eu estiver em pecado, se tudo isso está acontecendo por minha causa, o Senhor me tira. O Senhor é dono de tudo. E o Senhor falou bem forte, né? Na madrugada, filha, apenas dobre o joelho, porque eu entrarei com a providência. E hoje eu entendo essa oração, principalmente fala o Pai Nosso, que estás no céu, e quando fala o pão nosso de cada dia. Ele é o pão nosso de cada dia. E quando nós fazemos o querer do Pai, né? Deixar Ele fazer o querer dele em nós e para Ele tirar a nossa vontade, apenas a vontade dele. O Senhor ele tem suprido muito o social, famílias, né? Porque Ele é o verdadeiro pão nosso. E em cada casa que eu entro, hoje eu falo muito do Pai Nosso. Uhum. Eu falo para eles, o Pai Nosso que estás no céu me enviou aqui. Uhum. E ele mandou dizer que ele é o grande, né? O pão, ele é o alimento. E eu tenho visto que, além do alimento, né? O alimento que o arroz e feijão, vidas estão sendo tocadas, né? E eu agradeço, né? Eu peço perdão, peço sempre perdão, que às vezes a internet minha é ruim. Hoje mesmo acabei de vir de uma missão, né? Onde pessoas necessitadas precisam, mas, acima de tudo, eu faço essa oração hoje, eu posso dizer assim, a cada dia, de manhã eu já faço essa oração, né? Que venha o teu reino, o Senhor tem governos, Pai, sobre a minha vida, o Senhor tem governo sobre tudo que eu faço, e que eu venha fazer com excelência, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Amém? Amém. Amém. Uma coisa importante a gente lembrar nas minhas conferências, quando eu chego nesse momento, nessa frase, eu faço a pergunta: alguém está faltando alguma coisa em casa? Pode ser alimento, pode ser uma outra coisa, pode ser dinheiro para pagar a conta, pode ser dinheiro para pagar a conta de luz, conta de água, aluguel, pagamento da casa, né, parcela, não sei. Alguma necessidade. Tá? Algo que seria provisão de alguma forma daquele dia. Aí várias mãos. Tá. E você fez essa oração hoje? Porque essa frase nos dá o tempo da oração. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, já indica que há uma provisão do Pai para cada dia. Pergunto, você quer o pão da semana que vem hoje? Eu não, porque vai ficar seco. Ou eu vou comer hoje e não vai ter para a semana que vem. Então, há algo a considerar aqui, a começar. Deus, Ele quer assegurar para nós a provisão do dia. E nós temos nos tornado numa sociedade que quer garantir o futuro. A nossa garantia é a comunhão com o Pai. Não um recolhimento de coisas para o futuro, a não ser que seja como no exemplo de José do Egito. Aí é outra coisa, numa direção de Deus, sim.
Mas a nossa segurança não pode ser num acúmulo de bens, num acúmulo de alimento, num acúmulo disso. Tá? Nossa segurança tem que ser no Senhor. E se o Senhor falar para fazer uma reserva, então é por causa dele que fazemos. Não para a gente garantir o nosso futuro, e sim para obedecer a palavra, porque ele conhece o futuro. Tá? E dentro disso, eu tenho observado, muitas pessoas não têm essa consciência de que Deus está querendo prover. E por isso eles não fazem essa oração. Eles vivem de uma maneira que, se você observar e avaliar, eles estão achando que eles têm que se virar nessa questão da provisão. E não é verdade. E fazer ou não fazer esse pedido revela o conceito da nossa cabeça e a nossa, vamos dizer, a nossa vivência desse princípio. Por exemplo, se a gente tem algo guardado, e o pai chegar e pedir, eu quero que você dê isso. Quero que você oferte isso. Deus falando, não um outro ser humano falando, mas Deus falando. Ah, não, mas isso é para semana que vem, ou mês que vem, veio para isso. Quem diz? O pai não pode prover? Não pode trazer tudo que eu tenho hoje? Eu estou falando que a minha experiência com isso tem me levado à seguinte vivência. O que tiver na minha mão é o que o pai colocou aqui. O que ele pedir para o dia de hoje é dele. É dele. Eu não preciso ficar acumulando. E eu estou vivendo isso já há décadas. Eu tenho visto isso da parte do Senhor. Tá? Gente, eu vou até passar para vocês um link de uma pessoa que está ensinando sobre a provisão do Pai de uma forma bem equilibrada. Tá? E ele tem um curso que ele oferece para isso. E seria muito legal. Beleza. Aí, domingo tem mais, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Deus abençoe, queridos. Domingo tem mais. Amém. Boa noite. Mais, boa noite. Amém. Boa noite. Um abraço a todas. Amém, boa noite. Boa noite para todos. Amém, paz, glória a Deus. Fala boa noite. Boa noite. Ai, que bonitinha. Boa noite. Gracinha. Oi, vocês. A paz do Senhor a todos. Um bom descanso, pastor. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite. Beethoven. Oi. Fala, paz. A paz, boa noite. Que o Senhor te abençoe. Amém. Ai, coisa linda. Gracinha. Deus abençoe a Esther. Cadê ela? Oi, Esther. Estou aqui, pastor. Paz. Boa noite. Boa noite, Isaac. Fala, paz. A paz. Ih. Cadê o Reginaldo? Está trabalhando. Ele chega umas 10h30, 11 horas. Ah, ok. Ok, então.
Tchau, tchau, Esther. Um abraço. Tchau, a paz. Deus abençoe. Abençoe vocês. Onde desliga aqui?